Olá, bem-vindo ao nosso painel Entre Amigos, onde aprendemos mais sobre o amor de Jesus. Estamos no terceiro semestre da lição da Escola Sabatina, que é intitulado Fazendo Amigos para Deus, e estamos na lição de número 11, que é Compartilhando a História de Jesus. Se você não tem a lição com você e quiser acompanhar com a gente, vai no link aí embaixo, que é mais.cpb.com.br. Então, CPB, que é da Casa Publicadora Brasileira. Se você quiser também se aprofundar um pouco mais nesse estudo ou se interessar, você também pode ir nesse link para estudar as outras lições também. Quando falamos sobre a vida de Jesus, é bem comum a gente contar sobre o seu nascimento, sobre o seu ministério, seu relacionamento com os discípulos e assim por diante, e também sobre as vidas transformadas, transformadas por ele. E nada comprova com maior poder ou eloquência sobre o Evangelho de Jesus do que contar ou compartilhar sobre uma vida transformada. A gente, e até entre nós quatro aqui, a gente pode discutir sobre doutrina, sobre teologia, a gente pode também discutir sobre interpretação de algum texto, e assim, né? Mas, raramente a gente vai questionar sobre o testemunho de que Jesus fez em nossa vida. Testemunhar é compartilhar o que sabemos sobre Jesus. É fazer os outros conhecer o que ele significa para a nossa vida. Ou o que ele fez por nós. E isso é o que vamos explicar hoje para você. Então, eu gostaria de apresentar o nosso painel. Temos nossos amigos aqui, temos um convidado especial também. E eu sou o Pitu, meu nome é Cláudio, eu sou um profissional de RH e eu moro aqui nos Estados Unidos, no norte da Califórnia. E temos também o Rony. Tudo bem, pessoal? Meu nome é Rony, eu sou advogado de profissão, eu trabalho no setor de saúde, como desenvolvendo novos negócios entre o eixo Estados Unidos e Brasil. E eu moro no sul da Califórnia. Obrigado, Rony. Temos também o João. Olá, pessoal. João Peregrino. Eu sou gerente de projetos de TI. Moro aqui no sul da Califórnia, 1 hora mais ou menos de Los Angeles. Estou muito feliz de estar com vocês aqui estudando a Bíblia hoje. Maravilha, João. E o nosso convidado especial, Lino, que é um amigo nosso aí lá do Brasil. Lino, que bom que você está conosco. Olá, boa tarde, boa noite, né? O horário que você estiver vendo esse vídeo com a gente aí. Eu me chamo Lino, né? E eu sou pastor da Igreja Adventista na cidade de Bauru. Nós estamos aqui e é um prazer nós estarmos juntos, aonde quer que você esteja, a forma como você estiver ouvindo esse vídeo ou esse áudio apenas, mas é um prazer estar com você hoje também. Maravilha, obrigado aí pela presença de todo mundo. Então, antes de começar, vamos orar? Bondoso Pai, muito obrigado pela oportunidade de mais uma vez estudarmos a Tua Palavra, pela oportunidade de estarmos aqui reunidos entre amigos e estudando a Tua Palavra, que o Espírito Santo toque o coração de cada um de nós, o coração de cada um também ouvindo essa mensagem. É o que eu te peço hoje, agradeço em nome de Jesus. Amém. Jesus, o fundamento de nosso testemunho, né? Todos nós temos uma história, todos nós passamos por experiências que nos fazem hoje o que somos. E se somos cristãos, todos nós também temos uma história de como Jesus atuou na nossa vida. E por que Jesus é o fundamento do nosso testemunho? Se lermos em Efésios 2:1, diz o seguinte: Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Então, antes de conhecermos a Cristo, nós estávamos mortos no pecado. Eu, por exemplo, nasci num lar cristão, num lar adventista. Então, teoricamente, eu conheço a Jesus, conheço a história de Cristo desde o berço, desde que eu me conheço por dentro, por gente. Mas isso não quer dizer que eu nunca estive morto no pecado. E isso me lembra a história de um relato de um pastor americano que ele, quando se converteu jovem, ele ficou fascinado com a sua conversão e ele ficou encantado com o sábado. E ele queria contar para todo mundo e ele também não acreditava como é que o povo não conseguia entender
se na Bíblia estava tão claro sobre o sábado. E ele começou a dar testemunho para um outro jovem, e esse cara não estava aceitando muito o sábado e estava, né, em dúvida, e no final não aceitou. E o pastor, né, ficou indignado e aprendendo, acabou e disse para o cara assim: você é um grande idiota. Imagino que talvez ele não tenha tido muito sucesso com aquele rapaz, mas para mim isso quer dizer que mesmo quando a gente já conhece a Cristo, a gente precisa parar de fazer a vontade da carne, porque éramos, por natureza, filhos da ira. Como disse em Efésios também, continuando agora no versículo 3 de Efésios 2. E nos versículos 4 e 5 diz assim: mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Ou seja, nos deu vida. Nele recebemos o dom da salvação. E no Salvador, a vida assume um novo significado. E temos com isso um novo propósito. Então, Rony, agora é com você, continuando, então, transformados pelo amor de Cristo. Muito bacana, Pitu. Uma das questões que mais chamam a atenção no mundo cristão, ou quando a gente fala sobre a conversão das pessoas, a pessoa se tornar convertida, assim, digamos, é justamente uma mudança que é perceptível, muitas vezes até à distância, né? Por atos que chamam a atenção, pela forma que a pessoa passa a olhar o mundo, e a gente percebe isso até olhando nos olhos dessas pessoas, né? A Bíblia nos traz alguns relatos desse gênero e demonstram muitas vezes também o espanto das pessoas, né? As pessoas, elas ficam surpresas, melhor dizendo, né? E na lição de segunda-feira, o título vem trazendo para nós algo um pouco mais aprofundado sobre essa vivência de dois cristãos muito especiais, dois personagens muito especiais que conviveram junto com Jesus quando da primeira vinda, né? Então, transformados pelo amor de Cristo. A história vem nos trazendo dois personagens especiais que são João e Tiago. E o mais interessante, Pitu, que eu achei aqui, não sei quanto a vocês, João, Lino, a Bíblia nos diz que Jesus deu um apelido para esses dois personagens, né? Então, João e Tiago, filhos de Zebedeu, né, para identificar melhor quem eram essas pessoas realmente, eram conhecidos por filhos do trovão. Olha que interessante, filhos do trovão. É um apelido forte, né? Ou por que será? Porque os relatos bíblicos vêm nos trazendo informação de que esses dois personagens, eles eram iracundos, eram pessoas que se iravam facilmente, eram pessoas impetuosas, né? E para comprovar isso, um dos relatos que está em... esse nome, esse apelido bíblico é relatado em Marcos 3,17. E a Bíblia vem relatando que Jesus e os discípulos estavam em Samaria. E já eram avançadas as horas e eles precisavam de um lugar para repousar. Os samaritanos, né, dentro desse contexto social, samaritanos e judeus, eles não se dão muito bem, né? Por questões culturais, por questões religiosas também, eles não se dão bem. São duas, assim, entre aspas, seria o mesmo... Corintiano e palmeirense, né? De que corintiano é palmeirense. Ou um brasileiro e um argentino, pelo mesmo motivo, né? Pelo motivo do futebol, né? Eu tenho bons amigos argentinos, não tem esse preconceito, não. Eles também não têm comigo, mas é mais uma brincadeira aqui. Mas para a gente entender que esses conflitos culturais, eles são muito presentes e fáceis de ser compreendidos, né? E os samaritanos e judeus viviam num clima entre corintianos e palmeirenses, né?
E eles não encontraram em Jesus, e os discípulos estavam pedindo pouso para os samaritanos, e os samaritanos, pasmem, não deram pouso para Jesus e nem para os discípulos, né? E a gente sabe que Jesus, por onde passava, o que ele fazia? Ele deixava muitos convertidos, porque eles curavam os doentes, retiravam os espíritos imundos das pessoas, pregavam sobre a palavra de Deus de uma forma que os homens daquela época nunca haviam ouvido, porque era o próprio Deus pregando para eles, né? E nós vemos que João e Tiago viram para Jesus e dizem o seguinte: Senhor, o Senhor gostaria que a gente pedisse para descer fogo do céu e consumisse todo esse povo aqui? E falando, a gente pode imaginar que eles falaram de uma forma muito emotiva, né? Eles deviam estar muito bravos com aquela situação e estavam sendo sinceros, né? E a Bíblia relata que Jesus os repreendeu, né? De alguma maneira, os repreendeu com amor, com certeza, e que eles prosseguiram caminhando em silêncio, quer dizer, cada um pensando naquilo que tinha acontecido, né? O Tiago e João pensando na besteira que haviam dito e refletindo sobre a nova forma de se raciocinar sobre circunstâncias similares que Jesus acabava de ensinar a eles, né? Então, a gente vê essa passagem, é muito interessante, eu não vou ler aqui para não tomar muito tempo, mas está em Lucas, capítulo 9, versículo 54. Tá? Então, na presença de Deus, na presença de Jesus, pessoas como João, Tiago, como eu, como você, João, como você, Pitu, como todos nós aqui, e todos vocês que estão ouvindo, né? Quem nunca se irou, somos transformados em pessoas com amor dentro do coração. É esse o poder da palavra, é transformar o ser humano que é impiedoso, que se ira facilmente, uma pessoa mais calma, uma pessoa mais tranquila, uma pessoa quando atacada verbalmente, ela consegue superar rapidamente aquela situação, porque o que ela está olhando é para uma pessoa que muitas vezes está agredindo porque carece, que precisa do amor de Cristo, o amor que ela recebeu um dia, o amor que nós recebemos um dia. Isso não significa que a gente, quando recebe o amor de Cristo e quando começamos a ser transformados, não significa que nós não pecamos, que muitas vezes a gente não acaba se irando, que muitas vezes a gente não comete erros. A gente comete sim, mas a gente comete erros e sabe que Jesus está ao nosso lado aguardando para nos dar orientação, para nos dar uma palavra de amor e nos dar uma palavra de instrução, não é? E a gente vê na prática o que aconteceu com João, por exemplo, que na primeira epístola de João, a palavra amor, ela aparece mais de 40 vezes. E o amor, nas suas derivações, ele aparece mais de 50 vezes, né? Então, depois, para vocês pesquisarem na Bíblia individualmente, vocês podem ler 1 João 1 a 4, 1 João 3, 1, 1 João 4, 7 a 11 e 1 João 5, 1 a 5. Leiam estes capítulos e versículos e sem tirar de mente o seguinte, o apelido que João tinha antes, como filho do trovão. E vejam no que ele foi transformado, né? Tem uma última passagem que eu gostaria de compartilhar com vocês, que é de uma autora que a gente estuda bastante, e que é Ellen White, e ela apresentou o princípio de que Deus, ele não exige, ele não obriga ninguém a ter atos de amor.
ele nos dá o exemplo, nos amando, e a consequência disso é que o amor produz amor. Ela nos diz o seguinte: o uso da força é contrário aos princípios do governo de Deus. Ele deseja apenas o serviço de amor, e o amor não pode ser imposto, não pode ser conquistado pela força ou autoridade. Só o amor desperta o amor. E é isso que a gente vê hoje no dia a dia, né, no mundo. Fala, poxa, mas por que tanta discussão? Por que tanta briga? Por que tanto conflito? Porque, na verdade, o que a gente vê são atos que não representam de uma maneira adequada o amor, né? As pessoas proferem muitas vezes essa palavra amor, mas ao mesmo tempo demonstram ações que são totalmente contrárias a esse sentimento tão puro. Então, essa mensagem que eu gostaria de compartilhar com vocês. Compartilhando, estou aprendendo um pouco mais, e a cerne de tudo isso é que a gente aprenda mais sobre o amor de Cristo. É isso aí, pessoal. Maravilha, Rony. É como você falou, né? Só o amor, né, para conseguir o amor. Não dá para impor força, não dá para ser conquistado dessa maneira. E dessa forma aí que a gente vê também como é que é a história de Jesus, né, João? Vindo aí com a próximo estudo. É isso aí. Essa história, essa lição é fantástica, porque fala sobre contando a história de Jesus. E parece uma coisa óbvia, né? Que a gente está contando a história de Jesus, são os evangelhos, né? Mas a coisa mais fácil que existe é a gente mesclar as histórias e achar que a gente está contando a nossa história de conversão, o jeito que Deus me transformou. E eu acho que a diferença fundamental de qualquer gênero literário, qualquer filme de Hollywood, que até tem a capacidade de trazer uma emoção, tem a capacidade de fazer você pensar na vida, qualquer filme de Hollywood ou qualquer literatura é que conta a história de um homem ajudando um outro homem, ou de um homem ajudando a si próprio. E a história de Jesus é exatamente oposta. É Deus fazendo para o homem o que o homem não consegue fazer, né? Então, a pergunta dessa semana eu vou fazer para vocês aí, tirando o pastor Lino, que aí que não pode, né? Café com leite. Mas a lição pergunta aqui, qual que foi o primeiro missionário que Jesus enviou? E se vocês não leram a minha parte da lição, vai ser difícil vocês descobrirem quem foi. E não precisa responder, Pitu, que se você errar, seu pai vai ficar chateado lá no Brasil. Mas a gente pensa que, de repente, quem foi o primeiro? Talvez foi Pedro, talvez foi João, né? E se você olhar o Evangelho de Marcos, o primeiro missionário foi um cara que acho que nunca estudou a Bíblia. Para mim isso foi fascinante, ele nunca estudou a Bíblia, ele nunca ouviu um sermão de Jesus. Ele era um cara completamente louco, endemoniado, e ele se transformou de uma hora para outra, né? Então a história, eu não vou ler ela inteira, que ela é muito grande, mas vamos ler trechos dela para o pessoal só acompanhar. Em Marcos 5, de 3 a 8, eu vou ler rapidamente. Esse homem, né, ele morava entre as cavernas usadas como túmulos, e ninguém conseguia detê-los, nem mesmo com correntes. Sempre que era acorrentado e algemado, quebrava as algemas dos pulsos e despedaçava as correntes dos pés. Ninguém era forte o suficiente para dominá-lo. Dia e noite vagava entre os túmulos e pelos montes, gritando e cortando-se com pedras. Em Mateus diz que as pessoas tinham até medo de passar ali perto para não ser machucadas, né? Aí esse homem, quando viu Jesus ainda a certa distância, Jesus estava vindo de barco, tinha acabado de atravessar do outro lado da Galileia para cá. By the way, tinha acabado de acalmar a tempestade e fazer aquela história maravilhosa com os discípulos. Aí ele chega. Aí esse homem se prostra em Jesus, louco, endemoniado, todo sangrando. E ele solta um forte grito. Por que vem me importunar, Jesus, filho do Deus Altíssimo? Então esse homem não tinha condição nem de falar por si só, era o demônio falando por ele, né? E em nome de Deus, suplico que não me torture. Pois Jesus já havia falado ao espírito, sai desse homem, espírito impuro. Aí continua aquele diálogo de Jesus com o espírito, ele manda ir para os porcos e aquela coisa toda. E aí o que acontece? Indo rapidamente para o verso 18, Marcos 5, 18. Depois que esse homem é curado, quando Jesus está entrando no barco, foi uma interação rápida, aparentemente. Não disse Jesus, ensinou nada para ele,
não disse se Jesus falou para ele que ele era o Messias, não disse nada. Mas esse homem ficou tão maravilhado que ele diz aqui, quando Jesus entrava no barco, o homem que tinha sido possuído por demônios implorou para ir com Jesus. Por quê? Essa região deles era uma região pagã, uma região cheia de problemas, uma região que não era seguidores de Deus. E esse homem queria sair dali. E foi aí que Jesus não permitiu e disse: volte para a sua casa, que provavelmente não deve ser o melhor lugar do mundo também. E conte-lhe para ele tudo que o Senhor fez por você e como foi misericordioso. Então o homem partiu dali e começou a anunciar pela região das 10 cidades quanto Jesus havia feito por ele, e todos se admiraram do que dizia. E você olha em Mateus, diz que Decápolis era um dos lugares depois que tinha um grande número de seguidores de Jesus. Agora, a pergunta que eu tenho para vocês: se a gente trouxer essa história para nós hoje, não são todos nós que, de repente, tem uma história impactante como essa, de que você era, sei lá, drogado, que você era alcoólatra, que você era um maluco, que você era demoniado e você foi curado. Então, o que a gente faz? Pelo menos o que eu fazia. Eu achava que a melhor maneira de eu falar de Jesus era o quê? Era eu estudar a Bíblia pra caramba, para eu virar um nerd, para eu poder responder todas as perguntas, saber onde está o verso certinho. E, de repente, eu fazia isso até ontem, quando eu me preparei para essa lição. E eu estava comentando com o pessoal aqui, antes do nosso estudo. Teologia, me desculpa os pastores, os teólogos que eu adoro, sou fã, sou nerd, mas teologia hoje você aprende no Google. Você compra o livro e aprende. Agora, o que você não aprende é uma vida transformada. A lição diz aqui: a verdade apresentada no contexto de uma vida transformada faz toda a diferença. Então, quando apresentamos a verdade teológica, se não temos essa teologia sendo comida como pão e bebida como vinho, e sendo aquele princípio ativo que transforma a nossa vida, nessa vida de amor que o Rony falou, não vale nada. É a mesma coisa que literatura e história, não é? Então, eu meditei muito nisso, porque eu estudo a Bíblia faz 15 anos, desde que eu me batizei, e eu achava que eu estava fazendo isso para melhorar o meu testemunho, para poder dar uma resposta mais precisa para as pessoas. E tem lugares da Bíblia que fala isso, como acho que é 1 Pedro. Mas essa história me mexeu muito comigo, porque ela mostrou que, na verdade, o que transforma não é a minha história, é a história de Jesus. É o que ele fez na minha vida que eu não pude fazer. Então, hoje, eu encaro o estudo bíblico de uma maneira diferente. O estudo bíblico, para mim, a partir de hoje, é um ato de adoração. Eu estou fazendo para conhecer mais do Deus que eu já amo e que me transformou. E essa transformação é a história que eu vou contar. Aí, qual foi meu primeiro problema? Como que eu vou contar minha história sem me tornar vulnerável? Como que eu vou contar minha história sem tornar a minha família vulnerável do Brasil, a minha mulher aqui? Eu vou falar algumas coisas aqui que talvez eu acho que eu me sinta confortável a falar, mas eu comecei a beber bebida alcoólica com 13 anos. Eu tive uma vida promíscua até os 30 anos. Quer dizer, são coisas que, se eu entrar em detalhes aqui, eu vou me tornar totalmente vulnerável. E talvez eu vou colocar minha família em um risco de expor de uma maneira, talvez humanamente eu não colocaria. Mas se eu for um dia confortável em fazer isso, é isso que vai transformar. Porque é isso que vai mostrar o poder que Deus teve na minha vida. Então, a dificuldade para mim, e talvez para muitos de nós, é que a gente falta confiança no poder de Deus, das pessoas entenderem que a sua história é Deus que fez e não você. Então, essa questão da vulnerabilidade, eu queria que a gente pensasse. Quanto mais vulnerável a gente vai se tornar, melhor a gente vai explicar o que Deus fez na nossa vida. E a gente vai ter a humildade, que é o que ainda falta para mim, que eu estou trabalhando nisso. A humildade de admitir que teve certas coisas na minha vida, provavelmente as coisas mais importantes, que eu não tive como fazer por mim mesmo, e Deus precisou fazer. E no caso desse homem aqui, o que aconteceu? Eu não acredito, se você ler a história, não é só o endemoniado que testemunhou. Tem os homens que estavam cuidando dos porcos também. Eles viram 2.000 porcos que eram no penhasco. E eles foram reclamar para o chefe deles. Mas imagine a transformação que eles viram nesses endemoniados, né? Que em Mateus fala que tem 2, né? Era um homem louco, sangrando, todo inconsciente, maluco. E aí o cara está lá vestido, está lá em sã consciência normal. Isso deve ter feito esses homens falar, esse poder é um poder
sobrenatural que esse cara nunca poderia ter conseguido fazer isso sozinho. Então, eu imagino que o dia que eu e todos nós aqui conseguimos contar a nossa história de uma maneira vulnerável, as outras pessoas vão ver essa transformação como as pessoas que estavam cuidando dos porcos viram. E eu acho que isso vai fazer a gente contar melhor a história de Jesus e não focar na nossa história, porque não foi o que eu fiz, não foi o que o Pitu fez, não foi o que o Lino fez, não foi o que o Rony fez. Foi o que Deus fez por nós. Então, nesse trimestre, para mim, o que eu mais aprendi é que testemunho é contar para os outros o que Deus fez por você, que você não conseguiria nunca fazer por si só, porque você é escravo do pecado e Deus te livra do pecado. Então, é essa que eu tirei dessa lição. Amém, João? Muito bom, cara. Gostei. E bem como foi dito no início, né? Não tem poder maior ou eloquência maior, né, sobre o Evangelho de Jesus do que testemunhar e compartilhar sobre uma vida transformada. Tanto a sua vida como a vida do Legião, né? Que era o nome daquele cara lá que chamaram, endemoniado. Obrigado aí pelo seu testemunho, João. Lino, e isso continua, né? Testemunhando com segurança para completar aí o que o João estava falando. Interessante isso que o João disse, né? Da história, né? De Jesus ali com um jovem que a própria Bíblia coloca como jovem endemoniado, né? É assim que a Bíblia, a gente não sabe o nome dele, mas a Bíblia fala sobre o jovem endemoniado. E depois desse encontro que Jesus teve, que ele se lançou aos pés e tudo mais, o próprio relato bíblico já não chama mais ele de jovem endemoniado, fala só jovem. E o jovem, ou seja, Jesus, todo encontro com Jesus nos faz diferente. Não existe uma única vez que nós nos encontramos com Jesus que a gente saia igual. Você pode sair até pior. Tem pessoas que a gente tem relato bíblico, o jovem rico, por exemplo, ele saiu pior, ele saiu triste, né? A Bíblia diz que o coração dele ali não se alegrou com as coisas que Jesus disse. Mas nesse caso, Jesus, além dele ter tornado esse jovem, não mais o jovem endemoniado, mas um jovem, ele trouxe a humanidade de volta para esse rapaz, que é o que muitas vezes o pecado nos tira. O pecado nos tira a nossa personalidade como ser humano, né? A principal característica que Deus colocou em nós, que é o que é a imagem e semelhança de Deus. E o pecado ele faz justamente isso, ele tira. Ele vai além do pecado ser, né, como a Bíblia diz, a transgressão da lei, o pecado é muito mais do que isso. O pecado é uma condição que hoje nós temos, que vai ser mudada, né, quando Jesus Cristo voltar, que a Bíblia diz lá em 1 Coríntios capítulo 15, no versículo 51, que no abrir e piscar de olhos, o nosso corpo vai ser revestido de incorruptibilidade, ou seja, vai ser glorificado, e o nosso corpo vai estar pronto para a eternidade. De novo, a nossa natureza vai estar igual a que Cristo nos fez. Eu queria ler um verso para a gente iniciar esse ponto até que você disse aqui, Cláudio, do Testemunhando com Segurança, um verso que está em 1 João, tá na Bíblia. Se você 1 João não é o João depois de Lucas. 1 João está lá no finalzinho da Bíblia. Se você quiser acompanhar, abre lá também. Se depois você pode procurar no celular, na internet, mas depois leia, tá bom? Diz assim, ó, 1 João no capítulo 5, no versículo 13. Escrevi-lhes essas coisas a vocês que creem em nome do Filho de Deus, para que vocês saibam que tem a vida eterna. Jesus Cristo, através do Espírito Santo, que também é Deus, Jesus, que também é Deus, inspirou João para que escrevesse para nós uma coisa, para que a gente tivesse certeza da nossa salvação. Sabe, na fala do Rony, na fala do João, quando a gente ouviu aqui, e eles colocaram muito bem o ponto de que muitas vezes nós temos um pouco até de vergonha de demonstrar as nossas fraquezas, né? Porque isso nos expõe, como o João colocou ali, e eu concordo plenamente, e é um processo, João, que a gente vai vivendo durante muito tempo. Durante muito tempo, a gente aprendeu na igreja, na instituição, no templo, né? Olha, é o seguinte, você precisa entrar na vida das pessoas. E até algo missionário, fala, olha, você precisa ir lá e dar um estudo bíblico, entregar um folheto. Mas você colocou num ponto que eu há alguns anos eu tenho me encontrado com essa verdade bíblica, inclusive um livro, vou até recomendar aqui, chama O Plano Mestre de Evangelismo. Não é um livro adventista, mas é um livro muito bom, um livrinho de 100 páginas,
que vale a pena se ler, tá bom? E ele ensina para nós, biblicamente, que o mais difícil é fazer com que as pessoas entrem na minha vida. Porque daí eu torno o quê? Me torno frágil. Eu vou mostrar para ele que eu não sou o super-homem cristão, mas que, na verdade, eu sou um homem pecador que todos os dias sou carecedor da graça de Cristo Jesus. Então eu mostro que eu não sou o super cristão que posso e estou pronto para ir para o céu. Não. Eu sou um cristão, um pecador arrependido, que todos os dias luta contra a minha própria natureza, contra o meu eu. Então a gente sai daquele conhecimento de Cristo, de simplesmente conhecer as histórias de Jesus, mas a gente começa a conhecer a Jesus. Um conhecimento empírico, um conhecimento não só de ler, não só de ouvir um sermão. Muitas vezes a gente entende, e nós, como cristãos, muitas vezes nós fazemos assim, nós transferimos. Hoje não, né? Já há algum tempo, a gente vive o ápice do terceiro setor. A gente terceiriza tudo, né? Você vai tudo. E a gente terceirizou a nossa fé. A gente terceirizou o ponto de conhecer a Jesus, ao ponto que eu não tenho mais nem segurança da minha salvação. Por quê? Porque eu não conheço Jesus. A Bíblia deixa muito claro. Se você conhecer quem é Jesus Cristo e o que ele já fez por você, você não vai ter dúvidas da sua salvação. Quando nós duvidamos da nossa salvação, é porque nós estamos colocando a salvação em mim, nos meus méritos. Puxa, eu acho que hoje eu pequei. Lembra, né? Vocês, eu não sei há quanto tempo vocês estão fora do Brasil, mas com certeza vocês vão se lembrar isso. Na frente das indústrias, tinha assim, a CIPA, né? E colocava ali 302 dias livre de acidentes de trabalho. Lembra disso? Né? Não sei se nos Estados Unidos tem isso, acho que não, mas tem pessoas que acham que devem fazer isso, assim, colocar uma placa da CIPA lá na frente da casa dele, estou há 252 dias sem pecar. E, de fato, a Bíblia diz que é pecador. Por quê? Porque a Bíblia diz, se você disser que você não tem pecado, você é mentiroso. A Bíblia está dizendo isso. Só que a Bíblia também diz, se você estiver pronto em se arrepender, Deus vai te perdoar. O perdão é certo. A garantia do perdão é certa. Porque além de ser o nosso juiz, ele é o nosso advogado. A causa é ganha. Quando eu conheço Jesus Cristo, fica muito mais fácil eu testemunhar sobre ele. Porque não é alguém que eu ouvi falar. Vou pegar um exemplo aqui rapidinho. Eu tenho 2 filhos. Eu tenho uma menininha de 4 anos e eu tenho um gurizinho de 1 ano e 2 meses. Então, o moleque é o terror. O moleque, ele não pode ver nada na gaveta, ele destrói a casa inteira. A gente está aqui daquele jeito. A menina já é um pouco mais delicada, mas ela já está na fase de ver os desenhos e tudo mais. Aí a gente coloca o Superbook, tá? Que tinha um Superbook na época que eu e o Cláudio era pequeno, que a gente assistia, e agora tem um Superbook diferente, que é com o desenho já para chamar a atenção da molecada nova, tal. Eles param para assistir, inclusive pequenininho. Mas eu não posso dizer que eles conheçam a Jesus. Eles conhecem as histórias da Bíblia. Agora, conhecer a Jesus vai ser um processo que eles vão ter que passar. Eu, como pai, não só como pastor, eu como pai, eu vou ter que ajudá-los nesse processo, assim como eu vou ter que ajudar outras pessoas também. Que a gente chama de discipulado, né? De fazer aquilo que Jesus disse lá no capítulo 24 de Mateus. Ide, portanto, e fazer o quê? Fazer discípulos. Fazer discípulos para o reino de Deus. É isso que nós precisamos fazer. Através do quê? Daquilo que Jesus já fez na minha vida. Mas eu preciso ter essa certeza. E daí entra um ponto que eu já vou entrando na lição que nós chamamos, né, que está aí na quinta-feira, que é algo que de fato vale a pena testemunhar. Se nós termos a certeza de que fomos salvos pela fé, como diz lá Romanos capítulo 5, versículo 1. Todos nós somos salvos pela fé, mediante a fé em Cristo Jesus. Pronto, é Jesus que nos salva. Aí a gente vai lá para Romanos, no capítulo 8, no versículo 1 também. Diz assim, portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Mais uma vez, Jesus é o agente da salvação. A Bíblia deixa isso muito claro. Deixa muito claro. Lá em 1 Coríntios, no capítulo 15 mesmo, que eu disse lá que vai ter a mudança, né, do corpo, a gente vai estar indo para o céu, Jesus vai ter voltado, a gente vai estar indo para o céu com ele. Lá no comecinho desse capítulo, no capítulo 15 de 1 Coríntios, fala assim que se a gente não se apegar na palavra de Deus,
E o que é a palavra de Deus? São os princípios e mandamentos? São também. Mas mais do que isso, a Bíblia, que é a palavra de Deus, é o caráter dele. Se a gente não se apegar no caráter de Deus, em vão a gente vai estar fazendo o quê? A gente vai estar crendo. Porque a gente vai dizer alguma coisa, mas a realidade vai demonstrar algo diferente. Não está nem no guia de estudos que a gente tem, que vai ser colocado o link aqui embaixo e tal, mas se você abrir a Bíblia no livro de João, no capítulo 14, no versículo 15, Jesus diz assim: aqueles que me amam guardam os meus mandamentos. Algumas pessoas pegam esse texto fora do contexto e dizem assim: olha, então você precisa guardar os mandamentos para que Deus te ame. É algo totalmente antibíblico isso, porque não tem nada que eu faça que vai me tornar merecedor do amor de Jesus Cristo. Ele me ama e ponto. A Bíblia diz que Jesus nos alcançou quando ainda éramos o quê? Ainda éramos feitos em pecado. Não existe nada que me torna apto para que Jesus goste de mim. Ele gosta e ponto. Ele já morreu por mim, ponto. Eu preciso aceitar isso. Eu aceitei isso. Agora, isso vale a pena testemunhar? Com certeza. Quando eu entendo o que Jesus fez, não na vida dos outros, não na vida do João, não na vida do Cláudio, do Rony, na vida de quem quer que seja, mas na minha vida. Quando eu falo assim, olha, Jesus, ele fez lá atrás, porque assim como o Pitu, eu cresci na igreja adventista, mas eu fiquei 6 anos fora. 6 anos eu fiquei fora da igreja. Foi a época que eu fiquei 2 dias no seminário, e eu falei assim, não, isso aqui não é para mim. Eu tinha passado em direito. Aí eu falei assim, quer saber, não vou cuidar da vida dos outros, não vou cuidar da minha, quero ficar rico e tal. Eu fui para São Paulo, fiquei 2 dias lá em Engenheiro Coelho, na época era um lamaçal só. E daí fui para São Paulo, fiz universidade, uma boa faculdade pública, não sei o quê. Estava com a minha vida garantida naquilo que eu tinha sonhado. Aí Deus começou a incomodar. Só que daí eu comecei a ver o seguinte, assim, puxa, mas eu, pecador do jeito que eu sou, como o João colocou aqui, assim, tem coisas que talvez, quando a gente coloca, parece que a gente está vangloriando a vida passada, e não é. Mas, na verdade, tem coisas que a gente fez que fala assim, como que eu fui capaz de fazer isso? Como que eu fiz isso? E como que Deus foi capaz de me perdoar de tudo isso? Eu me lembro que no dia em que eu voltei para Cristo, não que eu voltei para a igreja, mas que eu voltei para Cristo, foi no dia 12 de agosto. 12 de agosto já vai fazer uns 15 anos. E eu me lembro que quando eu me ajoelhei do lado da cama, assim, era um domingo para segunda-feira. E na segunda-feira eu estava voltando de férias e ia voltar para o meu trabalho. E ali eu pedi perdão de todos os meus pecados que eu me lembrava. Eu fiquei umas 2h30 orando de joelho, chorando e orando. Falei, Senhor, é isso. E no final eu falei, Senhor, eu tenho certeza que tem mais coisas, mas eu não lembro. Que o Senhor perdoe aquilo que eu me esqueci. E a partir de agora eu tenho certeza em quem eu creio e eu sei que o meu Redentor vive, vida nova. Nunca mais eu fiquei, puxa, mas será que aqueles meus pecados... Não, porque eu entendi que aquilo que Cristo já tinha feito por mim. Fica muito mais fácil, e eu não preciso dizer a história de devastação que eu vivi, as coisas que eu fiz, para mostrar o poder de Deus. Basta, como o Rony colocou, as pessoas que me conheceram no passado falam assim, cara, você não parece o mesmo. As pessoas que fizeram direito comigo, as pessoas que me conheceram depois da minha conversão, não de me tornar adventista, mas de me tornar cristão, de conhecer a Jesus. Assim, as pessoas que me conheceram depois disso, a minha esposa, por exemplo. Então, às vezes a gente encontra o pessoal, olha, 15 anos de formado, 20 anos de formado, daí aqueles jantares, e o pessoal começa a falar, você lembra que o Zé, porque lá era Zé, hoje eu já sou Lino, sabe? Assim, até o nome. Mas as pessoas falam assim, puxa, esse cara aqui, e usavam inclusive, esse cara aqui era briguento, e hoje esse cara é pastor, não dá para acreditar nisso, tal. Algumas pessoas falam assim, não, você está dando golpe, você virou pastor para ganhar dinheiro. Eu falei assim, cara, tive amigos meus que se tornaram, foram meus padrinhos de casamento. Eu falei assim, eu vou te mostrar quanto que eu ganho. Ele falou assim, então você é burro mesmo, que você ganha isso aqui, você ganhava isso. Pois é, mas... E eles são felizes com as minhas escolhas. Eles são... nem todos são cristãos já, mas todos têm um bom diálogo e enxergam a Cristo de uma maneira diferente, porque eu comecei a enxergar. E a minha responsabilidade é testemunhar desse Jesus. Não de ser chato, né? De chegar no churrasco da galera, olha, eu vim aqui, eu preciso te falar um verso. Não. Sabe, a gente pode ter uma vida normal, só que a nossa vida não tem uma chavinha. Essa é a diferença.
Quando eu estou no churrasco, eu continuo sendo cristão. Quando eu estou com eles na sala de bate-papo, no WhatsApp, do grupo, eu continuo sendo cristão. Quando a gente se encontra, ou seja, eles veem a mudança sincera, não só naquele momento, fala assim, olha, eu vim aqui para te falar sobre Jesus Cristo. Porque daí é algo meio que moldado, meio que fracassado até. Porque daí eu não conhecia esse Jesus. Então, quando a gente entende o que Jesus fez em mim, fica mais fácil de eu mostrar isso para as outras pessoas. Eu queria ler um último verso, tá? Que eu já falei bastante, mas eu queria ler um último verso, que é um dos versos, foi o verso que eu mais me apeguei quando eu voltei para Cristo, tá? Quando, de fato, eu me tornei um cristão, que é em Gálatas, no capítulo 2, no versículo 20. Muito conhecido esse verso. Eu tenho certeza que muitas pessoas que talvez nem tenham tanto hábito de ler a Bíblia conhecem esse verso. E diz assim, ó, fui crucificado com Cristo. Assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Você pode ver que todas as vezes que a Bíblia fala sobre sacrifício, sobre o céu, sobre a eternidade, ela nunca faz referência ao ser humano sacrificando alguma coisa. Mas ela faz referência ao sacrifício que Jesus já fez. Então, a salvação, ela não tem nada a ver com aquilo que eu faço. Tem a ver com aquilo que eu aceito, porque o presente já está lá. E daí existem duas diferenças muito grandes, que eu só vou dar uma introdução aqui, porque é assunto talvez para um outro tema, para a gente conversar e tal, mas que a lição dá ao entender nisso. A primeira fase, quando eu entendo e aceito o que Jesus fez por mim, nós chamamos de justificação. Eu fui justificado, ou seja, me tornei justo. O processo de me tornar justo não tem nada a ver com aquilo que eu faço, mas tem a ver com quem eu creio, que é Jesus Cristo e aquilo que ele fez. A partir do momento que eu creio em Jesus Cristo, que eu entendo quem é Deus, que ele me amou, que ele deu o próprio filho para morrer por mim, para me resgatar, é consequência de crer eu ter uma vida transformada. Não que eu me transformei ou que eu obedeci a lei, a Bíblia, para que Deus gostasse de mim. Mas o fato de eu entender quem é Deus, eu vou obedecer a palavra de Deus. Por quê? Porque eu sei que é o melhor para mim. Que quem está dizendo é aquela pessoa que morreu por mim. E, aliás, não uma pessoa, né? Que eu acho que foi o que o Rony disse, ou o João, não me lembro. Acho que foi o João. Que não foi uma pessoa morrendo por uma pessoa. Foi um Deus morrendo por uma pessoa. Foi um Criador morrendo por uma criatura. Esse é o lance. Então, quando eu entendo isso, aí é o processo da santificação. Não uma santificação que vai me tornar puro de pecados, mas uma santificação que eu vou entender que não pelos meus esforços, mas pelo poder de Deus, eu consigo sim, colocando as minhas lutas com Deus, eu me afastar daquilo que é a tendência do mal para mim. Tá? Então, eu tenho certeza que quando a gente entende a obra da salvação, quando a gente entende quem é Deus, fica muito mais fácil a gente testemunhar, muito mais seguro, porque a gente crê nisso, e fica muito mais palpável quando eu entendo quem é esse Deus, porque daí é por alguém que eu estou testemunhando. Estou testemunhando sobre alguém que mudou a minha vida, não alguém que eu ouvi dizer. Então, que a gente viver isso é algo muito bom. Tira o peso da religiosidade, né? Olha, se você não fizer isso, você não vai para o céu. Se você... E o lance não é esse. O lance é você conhecer a Deus. Porque quando você tinha um livrinho, o Cláudio vai lembrar mais, talvez, não sei se o Rony, não sei se você já leu, João, fala assim, conhecer Jesus é tudo. É um livrinho fininho, é um pastor chamado Alejandro Bulhon, no mesmo site da CPB que você vai ter a lição, se você quiser, você consegue ler esse livro, você pode comprar também, mas é um livro que fala justamente isso, conhecer Jesus é tudo. Então, eu queria terminar com isso. Quando você conhece Jesus, toda a sua vida vai mudar como você ficar, ser o mesmo. Lembra que eu falei lá do jovem que você disse, João? Quando a gente tem um encontro com Jesus, a gente vai sair diferente. Agora, a forma como a gente vai sair desse encontro, aí parte das minhas escolhas. Mas o encontro vai acontecer. Em algum momento, Jesus vai se encontrar contigo. Ele vai tomar a iniciativa, ele vai até você. Lino, eu gostei muito de uma coisa que você falou com relação a gente ter uma experiência empírica com Jesus, né?
E eu vejo hoje uma tendência muito grande, e na verdade foi isso que impulsionou a gente a começar esse grupo. Há uma tendência muito grande no cristianismo de você ser consumidor de religião. Né? Da mesma forma que a gente consome esporte, consome novela, consome filme, a gente consome religião. Eu tenho amigos que falam, cara, eu estudo a Bíblia, eu estudo Deus todo dia, eu vejo um sermão por dia. Eu acho que sermão é uma bênção, mas o sermão é uma interpretação da Bíblia, você tem que olhar a Bíblia mais, né? Então, eu acho que a terceirização da fé é um problema seríssimo. E foi uma das maiores coisas que motivou eu, o Pitu, o Rony e os outros aqui, a Luana, a começar esse grupo, porque a pegada nossa é exatamente essa, não terceirize o seu estudo bíblico. Pegue lá e beba da água viva, né? Provar e vede como o Senhor é bom. Não tem como outra pessoa provar por você. E esse tema é recorrente na Bíblia. Jó, por exemplo, no final do livro de Jó, ele fala, eu tinha ouvido falar de Deus, agora eu vi com meus próprios olhos. Mulher samaritana, mesma coisa, trouxe o pessoal, a gente tinha ouvido falar, agora a gente viu. Esse homem endemoniado também. Então, existe essa tendência da gente colocar essa barreira do consumismo e consumir religião. E é isso que a gente está lutando contra aqui. Pela graça de Deus, nós vamos conseguir. E você tem sido já um parceiro nosso aí. Esperamos ter você mais umas vezes aí. Amém. Obrigado pela participação de todos. E obrigado pelo testemunho, tanto do João, as palavras do Rony e o testemunho também do pastor Lino. Obrigado aí a todos. E só para reforçar, porque testemunho não é fácil. O João se expôs aqui. O Lino também se expôs aqui. Se você não está nesse ponto de expor, como o Lino também falou, quando ele se encontra com o pessoal no churrasco, a maneira que você conduz a sua vida é um testemunho. Não precisa só estar falando sobre Jesus o tempo todo. Da maneira como você se comporta, da maneira como você tem a sua vida, seu estilo de vida faz diferença. Porque eu tenho pessoas que perguntam por mim, por que você tem um sistema alimentar diferente? Por que você não pode fazer certas coisas no sábado? E isso gera a conversa. Se a pessoa tem interesse, eles vão perguntar e a conversa vai fluir. Agradeço a todos, de novo, aí pelo testemunho que vocês deram, pelas palavras. Então, para encerrar, Nino, você poderia fazer uma oração para nós, por favor? Vamos orar então. Se você puder, feche seus olhos, senão da maneira mais respeitosa nós vamos falar com o nosso Deus. Querido Pai, amado Deus, muito obrigado, Senhor, pela oportunidade que tivemos de, nesses momentos que passamos aqui, conversarmos um pouco, recapitular o estudo da lição, né? Dessa lição tão importante que é falar sobre o Teu amor, falar do contato do Teu Filho Jesus com a nossa vida. Nós possamos viver, Pai, de fato, o conhecimento real. Nós possamos ter uma experiência real contigo, nós possamos dividir essa experiência. Nós possamos multiplicar discípulos do Teu Filho Jesus nessa terra. Abençoe a cada um de nós, a cada pessoa que ouviu essa mensagem, esses testemunhos, mas principalmente, Pai, que o Senhor coloque no coração de cada um de nós, que nós possamos sempre querer Te buscar por nós mesmos. Não importa a quantidade de tempo, de versos estudados, mas o que importa é a intensidade desse encontro. Nós possamos nos encontrar contigo, nos encontrar com o Teu Filho Jesus, que possamos sair transformados para melhor. Esteja com cada um de nós, em nome de Cristo Jesus, te peço. Amém, Senhor. Amém. Amém. Mais uma vez, obrigado a todos que nos acompanharam até aqui. Se você gostou do estudo dessa lição, do estudo dessa semana, compartilhe com seus amigos, curta o vídeo e até a próxima vez. Obrigado. Valeu, abraços.